Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora. E nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte, impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. Osho. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada. Eu, Titi, aqui, Mônica Salomão, que faço esse programa, Papos e Reflexões, já há quase 8 anos ininterruptos aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, e com uma honra imensa e um prazer imensurável de poder compartilhar desses minutos, desses momentos aqui, durante todos esses 8 anos, com cada um de vocês que fica conectado. Né? É muito bom, eu me sinto cada vez mais impelida, estimulada para continuar nesse propósito, que sempre foi um sonho de disponibilizar um olhar um pouco mais amplo, menos descomplicador da percepção da vida, junto com essa proposta de uma psicologia moderna, olhando para os aspectos, desmitificando os paradigmas, os dogmas, reformulando conceitos, né? Para quem estiver disponível, para quem quiser ouvir, para quem quiser compartilhar, para quem quiser fazer parte dessa corrente, dessa caminhada. Eu tinha esse desejo lá na faculdade e todo mundo dizia, os meus professores com quem eu compartilhava desse meu desejo, diziam que era impossível, só se eu fizesse trabalho voluntário em alguma instituição. E eu dizia, não, mas trabalho voluntário eu gosto também, faz parte da minha natureza, mas não é isso, eu não sei dizer o que é. E aí a rádio aconteceu na minha vida. Eu estava falando com o Tomás agora. Os primeiros programas que eu fiz foi antes de eu mudar lá para o interior, há 18 anos atrás, quando a rádio ainda era num outro espaço aqui em São Paulo. E aí depois eu mudei lá para o interior e acabei não continuando. Mas aí a rádio tem esse movimento, essa conexão com essa energia, essa possibilidade é muito forte comigo, porque eu estava na minha lá em Vinhedo, morando em Vinhedo, há 18 anos atrás, e aí comecei a trabalhar lá no espaço da Áurea, e aí a rádio de lá me chamou e chegou até mim da mesma forma que a rádio daqui tinha chego. E aí eu comecei também super despretensiosamente e foi vingando. E aí depois a Rádio Mundial de novo chega perto de mim e a gente faz de novo esse balé, essa dança harmoniosa entre o espaço disponível aqui para mim, para o meu programa, e eu totalmente disponível para esse espaço. E para cada uma das pessoas que tem conexão, que tem sintonia com aquilo que eu disponibilizo aqui, tanto dos meus conhecimentos estruturados na minha profissão, os meus estudos, quanto o meu conhecimento também empírico de vida. E aí é muito bacana trocar, né? Eu digo troca porque, apesar de eu não saber quem está do outro lado do rádio, a não ser aqueles que falam para mim, venham conversar comigo por e-mail, pelo inbox e tudo mais, lá do Facebook, eu sinto a vibração e a presença aí de cada um de vocês que para ouvir, que está voltando para casa do trabalho. Tem uma galera grande que eu sei que são caminhoneiros que me ouvem porque estão viajando, né? Estão aí sintonizados no rádio e querem, enquanto estão trabalhando, que o trabalho é esse trabalho tão importante que é o transporte, né, rodoviário,
estão se disponibilizando também para entender um pouco dessa natureza da nossa raça, fazendo reflexões, entendendo a fala de cada um dos profissionais que vem aqui na Rádio Mundial, disponibilizar os conhecimentos, as vivências. Isso é muito bacana, eu admiro. Admiro pessoas que gostam de crescer, se desenvolver, que não ficam na defensiva tempo integral e que entendem a vida como uma pluralidade de nuances, assim como no pensamento que o Osho disse, que eu li agora no início, de que nós somos únicos, incomparáveis, absolutamente únicos, e a nossa natureza é a confirmação, a unicidade de cada um de nós é a confirmação da abundância e da prosperidade do universo. E é entendendo isso que faz com que a gente continue se desenvolvendo e crescendo como caminhantes que somos, aprendizes de viver. E aí, falando sobre isso, né, aproveitando esse pensamento do Osho, que é esse cara aí, bacana, que também foi um cara que vivenciou a existência dele e compartilhava essa vivência. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar sobre um assunto hoje que vira e mexe tem celeumas, discussões, falas e conceitos e verdades daqui, verdades de lá. E, na verdade, fica só esbarrando no que é o significado real disso, né? Eu quero que você, se você nunca fez, que você se pergunte como que você enxerga. Se você já fez, que você olhe para a sua vivência. E se você faz, que você faça uma avaliação aí de como você se sente hoje fazendo. Eu estou falando de psicoterapia. Psicoterapia é aquele atendimento em consultório, individual ou em grupo, no espaço, que só pode ser feita por um profissional que foi graduado em psicologia, psicoterapia ou psiquiatria. Agora, quem foi graduado de outras maneiras é um terapeuta, né? É um terapeuta. Ou quem fez curso de psicanálise, formação em psicanálise. Agora, as pessoas confundem muito, né? A pessoa... eu estou falando sobre fatos, ok? De coisas que eu vivencio e que vejo diariamente. Então, tem pessoas que vão lá, fazem um curso das terapias complementares que eu adoro todas. Adoro Reiki, adoro Diksha, adoro Jorei, adoro passe energético, adoro cura prânica, adoro tudo isso, adoro fitoterapia, tudo que eu uso, amo. Acupuntura, tudo o que eu estou dizendo é tudo que eu pratico. Adoro microfisioterapia, adoro constelação familiar, adoro, que mais? Apometria, adoro todas essas vertentes e uso para mim na minha vida pessoal. Mas tem pessoas que vão fazer cursos nessa área, aromaterapia e tudo mais. E se intitulam erroneamente, equivocadamente, eu quero acreditar que as pessoas fazem sem saber o que estão fazendo. Eu ainda me recuso a pensar que a pessoa faz com intenção de burlar ou de passar o cliente, passar a perna no cliente. Eu acredito que algumas pessoas vão lá e fazem esses tipos de curso de formação e aí se intitulam psicoterapeutas. Então, há uma diferença. Essas pessoas são terapeutas que são lá, fizeram o curso, se graduaram, ok, na área delas, né? Mas psicoterapia, então elas fazem terapia. Psicoterapia são esses 3 profissionais. Quem fez formação em psicologia, quem fez formação em psiquiatria e tem essa especialização em atendimento de psicoterapia, e quem fez psicanálise e são formados nessa área.
né? É só para vocês entenderem. Mas o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Existem grande parte das pessoas ainda acredita que psicoterapia é para quem é louco. E eu não estou sendo... eu não estou viajando, não estou sendo cruel com a nossa cultura, não estou. Eu estou falando sobre fatos diários. Eu ainda recebo questionamentos. Ah, mas o que você faz? Sou psicóloga. Como você trabalha? Você faz aqueles negócios lá de ir no consultório? Sim, psicoterapia. Você atende então gente que tem problema na cabeça, né? Não. Eu atendo o ser humano, né? Não tem essa de isto é para pessoas que têm problema na cabeça. Se nós formos nomear assim, então as pessoas que têm dificuldade de entender os próprios sentimentos têm problema na cabeça. A pessoa que tem dificuldade de lidar com perda, porque o namorado terminou e não quer aceitar, tem problema na cabeça. Quem tem dificuldade de relacionamento com o pai ou com o colega do trabalho, tem problema na cabeça. Quem tem manias e precisa ir lá confirmar se fechou a porta, precisa ir lá tomar banho para não se sentir sujo, precisa comer tal coisa, tem problema na cabeça. Ou seja, todo mundo tem problema na cabeça, né? Com essa maneira pejorativa de se expressar e de nomear. A psicoterapia é um processo de aprofundamento em si. Podem ser atendidas pessoas que têm neurologicamente dificuldades, problemas neurológicos, que têm comprometimentos psiquiátricos? Sim, sem dúvida. É um complemento para o tratamento medicamentoso fantástico, porque ajuda a pessoa a aprender a lidar com as próprias dificuldades, a olhar, desmitificar uma série de bobagens que na nossa cultura, vamos combinar, que tem um monte de preconceito sobre tudo, o tempo todo, que dirá nessa área. Mas também é um processo de aprofundamento em si. Agora, por que é tão difícil para as pessoas, grande parte das pessoas ainda, se disponibilizarem para um processo de psicoterapia, ou seja, um processo de autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? É nada mais, nada menos do que uma parceria consciente que o indivíduo decide fazer consigo, através de uma pessoa que tem técnicas para ajudar você a olhar para essas questões. Então, é um processo que tem um início e tem um tempo para ser conduzido, e isso vai de pessoa para pessoa, não dá para dizer quanto tempo. O processo de autoconhecimento é como se fosse um mergulho para as águas profundas de um oceano nunca desbravado dentro da pessoa. Então, você não tem como dimensionar o tanto de tempo que você vai conseguir entrar em contato com os teus conteúdos, a pessoa vai conseguir entrar em contato com as questões internas, as próprias emoções, os conceitos que ela aderiu, que ela aprendeu a desenvolver a respeito de si mesmo. E para isso você precisa ter um sentido de disponibilidade que é embasado num sentimento que é muito difícil nós desenvolvermos internamente, que é a autoconfiança. É confiar em mim verdadeiramente a ponto de me entregar para esse mergulho e não buscar mecanismos de defesa que normalmente as pessoas dizem: mas eu vou lá falar com uma pessoa que nunca me viu. É a mesma coisa que você faz quando você vai numa consulta do cardiologista que nunca te viu na vida e que vai te examinar e que vai sugerir que você pedir que você faça exame disso, daquilo, porque na área dele pede, e vai, de acordo com os resultados dos exames que você fizer e for levar os resultados, ele vai te dar um diagnóstico e vai te propor um tratamento.
Aí as pessoas aceitam isso com tranquilidade. Mas quando vai ao psicólogo, o psicoterapeuta, o psicoterapeuta diz: olha, você está assim, assim, assado, isso que você está sentindo faz parte disso. Vamos caminhar, vamos fazer essa investigação e juntos vamos tentar entender toda a sua dinâmica. A pessoa vira e fala assim: ah, mas essa pessoa acha que ela é dona da verdade. Como? Você não me conhece? É tão interessante isso. Esse é o tipo de verbalização de quem morre de medo de fazer um processo de autoconhecimento, porque tem tantos entraves internamente que não se dispõe para si. E aí projeta em cima do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicólogo, essa dificuldade nessa resistência, a princípio, com o profissional. Ou então aquelas pessoas que têm tanto medo de entrar em contato com as necessidades de reformulação e com as dores internas, que projeta em cima do psicólogo uma necessidade de ser tratado como se fosse filho, como se fosse amante, parente. Isso são mecanismos que acontecem muitas vezes, né? Eu já tive vários movimentos de pessoas que não queriam fazer terapia e, por exemplo, saíram no meio da sessão, porque foram tocados de tal forma, com dificuldade em assumir a responsabilidade por si, que isso envolve comprometimento, respeito, humildade, né? E aí a pessoa não aguentou e saiu fora. Levantou, nem falou nada, foi embora. Eu, na verdade, fico triste por um lado, né, a minha visão pessoal, porque mostra que a pessoa ainda não conseguiu se disponibilizar para si. Isso não tem nada a ver comigo, eu sei disso. Por um outro lado, eu entendo que a pessoa não está disponível naquele momento e é um direito dela, né, de não fazer o trabalho como faz sentido para mim, como é o meu jeito de trabalhar. E é por isso que tem a possibilidade de todo mundo ir buscar um psicólogo, um psicoterapeuta a contento, que case, que tenha empatia, né? Ou então pessoas que vão lá para tentar desafiar o psicoterapeuta para ver se a dor que ele tem internamente diminui quando ele briga com o psicoterapeuta. E é verdade isso, né? A gente tem uma dificuldade tão grande de fazer essa parceria interna para que aconteça, para que a gente se desenvolva no autoconhecimento, que um dos mais frequentes mecanismos de defesa é a projeção. E aí a pessoa tenta, a acidez interna é tanta que ela tenta jogar em cima do psicoterapeuta as mazelas que ela não está conseguindo lidar lá dentro. Quando a gente é um bom psicoterapeuta, a gente se disponibiliza para ser esse depósito, né? Faz parte e ajudar essa pessoa a sair desse lamaçal que ela se colocou com tantos medos e tantas inseguranças. Enfim, esse processo de psicoterapia, por isso que eu digo que a pessoa precisa muito ter coragem para ir enfrentar um processo de verdade. Porque é para se encarar diariamente, né? Toda vez que você vai para uma sessão da sua psicoterapia, você vai se encontrar com você através do seu psicólogo. E esse profissional é gabaritado, ele tem as técnicas para te ajudar a enxergar você. E é por isso que tem tanta gente que tem dificuldade de assumir, primeiro que precisa, segundo que grande parte da população mundial hoje precisa em algum momento, em algum setor da vida, esse auxílio, porque nós estamos num processo de velocidade acelerada, de transformação e a gente não está dando conta. Grande parte das pessoas não está dando conta, porque nós não aprendemos desde pequenos, né, a ressignificar, a olhar de verdade para os próprios sentimentos. Nós aprendemos apenas a nos defender. E com aquela máxima terrível, que é uma das bases da educação ainda, que a melhor defesa é o ataque. E aí eu perco a oportunidade de olhar verdadeiramente para os meus conteúdos e trabalhar esses conteúdos, né? Grande parte das pessoas ainda busca fórmulas mágicas, né? Então utilizam
Todas essas ferramentas de terapias complementares que eu falei, que eu dei o exemplo no início, utilizam isso como processo de psicoterapia, o que é um equívoco enorme, porque essas técnicas vão ajudar a equilibrar energética, física e até mentalmente, mas não vão resolver as questões. Não resolvem as questões. Haja visto, eu já passei por todas essas que eu falei no início. Eu experimento as técnicas e percebo que elas são auxiliares para me facilitar o caminhar no meu processo de autoconhecimento, mas elas não resolvem, porque não há mágica. Nesse universo de autoconhecimento não há mágica. Você vai entrar em contato com as suas dores e o reiki vai ajudar você a equilibrar aquele desconforto, mas não vai resolver a origem da dor. O medicamento psiquiátrico, calmantes, antidepressivos, estimulantes, vão equilibrar a química do seu corpo, mas não resolve a origem da disfunção química. E por aí vai. Então, são a Diksha, o Reiki, o Jorei, os encontros do Seichonoye, as palestras de autoconhecimento, o yoga, todas as técnicas físicas, o Rolfing, a microfisioterapia, constelações familiares, que mais? A mesma apometria, que mais? Tem uma outra do Bert Hellinger, é a constelação, mas tem uma outra também, esqueci agora o nome do patchwork, e tantas outras técnicas maravilhosas, EMF e tudo mais. Só que não resolve a origem destas questões. Ajuda a equilibrar o organismo, permitindo